E iniciando o segundo bloco do Câmara Entrevista, eu converso com o vereador Everley Martins, do PCdoB. Vereador, falando sobre essa questão que movimentou as redes sociais e a própria Câmara Municipal, que é a relação entre aplicativo Garupa e os taxistas. A gente sabe que eles estão disputando o mesmo espaço, mas oferecendo cada um o seu serviço. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como funcionou isso dentro do seu gabinete e, é claro, quais os benefícios, quais os prós e contras da chegada do aplicativo Garupa. Olha, eu acredito que o resultado da pesquisa ele já demonstra, né, de que forma a chegada do aplicativo torna de impacto para a população, né? A população 95% favorável, porque a população busca uma nova forma de atendimento, né? Uma modernização no serviço de transporte. Nós temos aqui, hoje, funcionando no município, três tipos de transporte, né, público de passageiros, que é a mototáxi, que é o táxi, que é o transporte coletivo urbano de ônibus, que tem muita reclamação com relação ao transporte coletivo de ônibus e que, inclusive, a empresa está solicitando um aumento de passagens e a qualidade do serviço decaiu muito, né? A população reclama muito questão de horários, enfim, do atendimento do transporte coletivo. E acredito que a chegada do aplicativo ele vai tornar essa concorrência maior entre os usuários de transporte, vai fazer com que os outros segmentos, o táxi, o transporte coletivo de ônibus, mototáxi, enfim, melhore o seu atendimento, melhore o seu serviço, melhorem, né, as práticas de atendimento à população e também com relação aos preços, né, ofertados à comunidade, porque o consumidor ele busca, além da qualidade, ele busca também o preço justo e acessível para que ele possa utilizar o transporte, né? Então, acho que a vinda do aplicativo vem para melhorar a questão do consumidor, para a melhoria na questão do atendimento, na questão do serviço e do preço. Acho que é por isso que a população é favorável à chegada do aplicativo, né? Porque quem já está utilizando está vendo que o serviço está sendo realizado com qualidade e a um preço justo, né? Mas o que a gente precisa, e aí que a gente propôs a regularização, do projeto de lei de regularização, é justamente que essa concorrência seja leal, né? Ninguém está contra os taxistas, muito pelo contrário, os taxistas eles arrecadam para o município, eles anualmente fazem a vistoria dos seus veículos, eles fazem a prestação de contas do que é arrecadado pelos taxímetros, né? E pagam seus impostos. Então, regularizando o serviço do aplicativo, a empresa também vai ter que prestar contas, né, dessas corridas, vai ter que prestar contas e pagar para o município as taxas necessárias para o seu funcionamento, né? E aí vão ter diversas regras para os veículos, para os motoristas, né, de que forma os usuários podem estar fazendo denúncias, reclamações, quem vão ser os órgãos que vão fiscalizar essas denúncias e essas reclamações desse serviço. E, vereador, outra questão que já foi passada aqui pela Câmara Municipal e foi citado em outras câmaras em entrevistas pelos vereadores Cleberson Gardim e Adir Preto é a questão das opiniões diferentes durante a sessão plenária, que acaba gerando uma discussão, por alguns momentos vaias para alguns vereadores. Eu queria que o senhor falasse como se sente em relação a isso e, é claro, como pretende trabalhar essa questão. Olha, eu acredito que a Câmara ela é aberta para toda a população que tiver interesse em participar da sessão, em conhecer o trabalho dos vereadores. Acho justo e louvável que esse grupo que se organiza e que vem e participa ocupe, né, o plenário, porque é sinal que estão interessados em saber o que aqui dentro se debate, o que aqui dentro está sendo discutido pelos vereadores, né, o que precisa de uma forma mais enérgica por parte da gestão da Câmara é que a ordem seja respeitada, né, principalmente durante a fala de alguns vereadores. Esse grupo que vem aqui, que frequenta a sessão, ele não pode escolher alguns vereadores para vaiarem, para ofenderem, para gritar palavra de ordem e outros escolherem para serem aplaudidos. Infelizmente, isso acaba prejudicando, né, o trabalho dos vereadores.
acaba fazendo com que alguns venham simplesmente para a tribuna em busca de aplausos e outros fiquem acuados, fiquem se sentindo, né, inferiorizados, fiquem se sentindo sem liberdade de estar expressando o seu pensamento na tribuna, justamente pela reação da plateia, né, muitas vezes de forma desrespeitosa. Então eu acredito que é válido a presença do público, os aplausos, né, alguns comentários, enfim, mas deve ser tudo dentro de um clima de respeito e a opinião dos vereadores deve ser respeitada. Principalmente o ideal seria que fosse mantido, né, um clima mais de silêncio, enfim, para que o trabalho aqui dos vereadores seja ouvido. Né? Aqui não é campo de futebol onde precisa ter torcida, né? Nenhum lado precisa de torcida aqui, nem a oposição ao prefeito, nem a situação, nem quem é contra o Bolsonaro ou quem é a favor do Bolsonaro. Aqui ninguém precisa torcida. Né? A torcida a gente manifesta na campanha eleitoral e manifesta o nosso desejo na urna. E os 15 vereadores que estão aqui foi o desejo que o povo de Cruz Alta manifestou na urna na última eleição. Então a fala do vereador aqui ela precisa ser respeitada e a opinião dos 15 precisa ser respeitada, independente se quem está na plateia, na plenária, concorda ou não. Né? Porque pode não concordar comigo e com as minhas ideias, mas quem votou em mim e quem votou no meu partido para que o meu partido tivesse uma cadeira aqui no Poder Legislativo é porque concorda com as ideias do meu partido e com as ideias que eu defendo. E muitas vezes essas pessoas que concordam comigo, elas não têm interesse em estar aqui na plateia gritando e me aplaudindo e vaiando outros vereadores. Né? Então, acho que o princípio do respeito deve ser garantido. Por isso, eu fui um dos vereadores que assinei o documento encaminhado à presidência da Casa com relação às providências necessárias com relação a isso, a ordem aqui dentro. Mas não fui fazer BO, acho que é desnecessário, que não é o método correto e considero que a presidência precisa garantir isso. Né? Eu cito sempre como exemplo a questão da sessão em que os carroceiros viriam e vieram aqui para a Câmara. Foi criado todo um aparato de segurança, foi exigido o documento de identificação, muitos que vieram sem a identidade não puderam entrar e se comportaram melhor do que essas pessoas que vêm todos os dias, todas as segundas-feiras aqui na sessão. Então, que esse método seja usado em todas as sessões, que todos tenham que se identificar, que tenha segurança para retirar aqueles que atrapalham e que se exaltam durante a sessão e que a gente possa manter o clima de respeito, ordem e principalmente que todos os 15 vereadores possam se manifestar sem ser interrompidos de qualquer espécie, natureza ou forma. E vereador, como servidor público, o senhor também tem essa questão junto à prefeitura, que é a questão do 13º salário aqui em Cruz Alta. A gente sabe que isso gera bastante discussão, todos os anos vem essa questão do 13º salário. Eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste como que está sendo trabalhado isso aqui em Cruz Alta. Essa questão do 13º, em primeiro lugar, ela é muito delicada, né? É uma questão financeira do município que eu acredito que ninguém gostaria de estar vivendo, né? O próprio prefeito não gostaria de estar vivendo essa situação e de ter que estar encaminhando o pagamento dos servidores dessa forma. Né? Felizmente, o município conseguiu buscar essa alternativa junto ao Banrisul, né? Uma alternativa que o próprio governo do estado já utiliza há um bom período. Né? Eu sou servidor público do estado do Rio Grande do Sul e todo o final de ano, para receber o meu 13º, preciso fazer o empréstimo bancário, né, devido à situação financeira do estado, e agora o município também chegando nessa situação aí lamentável de não ter as condições necessárias para honrar o 13º dos servidores e também honrar os compromissos que tem com fornecedores e com todos os outros pagamentos, né? Na verdade, é uma alternativa aí que o prefeito encontrou para honrar todos os compromissos, né? Dessa forma, vai se estar conseguindo pagar fornecedores, pagar serviços, pagar programas que funcionam no município e também honrar o 13º dos servidores, porque os servidores não ficarão sem receber o 13º. É uma forma de garantir isso aos servidores, né? Felizmente, é lamentável que o município chegue nessa situação, mas a gente não pode esquecer também que a atual administração assumiu o município com um déficit, né, uma dívida de restos a pagar de mais de 20 milhões, né, e uma dívida ativa também de 20 milhões, então chegando a um total de quase 44 milhões
de dívidas, né, quando o prefeito Wilson assumiu, numa situação em que também a economia do Brasil vive uma situação, né, de que a economia não vem reagindo, né, os salários das pessoas não têm crescimento, vem desemprego que faz com que o comércio não venda, e o nosso município depende muito do comércio, e aí cai a repasse de ICMS, enfim, cai os repasses federais. Tem muito atraso de recursos para áreas importantes no município, por exemplo, como a saúde, em que o Estado deve quase 2 milhões para o município, e para que os serviços continuem funcionando, a Prefeitura paga, acaba honrando esses compromissos e fica na expectativa da vinda dos recursos do Estado. Então é bem complicada a situação financeira, não só do município, do Estado, e essa crise econômica aí que o Brasil vive, acarretando aí nessa situação que faz com que hoje os servidores precisem tirar um empréstimo para receber o seu 13º, para o município ficar em dia com o 13º dos servidores. E também muito peculiar e muito coincidente a situação do hospital, né? Nosso hospital São Vicente também vivendo uma situação muito parecida com a prefeitura municipal, uma situação de crise econômica, uma situação que não consegue colocar em dia o salário dos servidores, que não repassa os direitos trabalhistas de muitos que foram demitidos. Enfim, uma situação lamentável do hospital e do município. Coincidentemente, o administrador do hospital, há poucos anos atrás, e o administrador da prefeitura municipal da última gestão era a mesma pessoa, né? Então, acho que a crise do município e a crise do hospital tem um nome e sobrenome aí bem fácil de identificar para quem lembra aí, então, muito breve, quem foi administrador do hospital e quem foi administrador do município. Ok, vereador, muito obrigado pela entrevista. Sinta-se à vontade para se despedir do nosso público, divulgar suas redes sociais, como eles podem chegar até o seu gabinete. Afinal de contas, a própria pesquisa realizada aí junto aos taxistas e o aplicativo Garupa foi realizado nas suas redes sociais. Como que a população pode chegar até o vereador Everley Martins? Olha, a gente está sempre à disposição aqui na Câmara de Vereadores, o gabinete funcionando das 8 às 14 horas. Né, a população pode chegar aqui, procurar o gabinete. Também a gente está à disposição dos servidores públicos municipais nos esclarecimentos com relação ao 13º, porque tem N situações que podem estar auxiliando os servidores junto à Secretaria da Administração. A gente está à disposição. O gabinete está à disposição também através das redes sociais. A gente tem um número de WhatsApp para atender a comunidade, tem a página do Facebook, tem os perfis no Facebook também, Instagram, enfim, todas as redes sociais à disposição também para as pessoas interagirem, mandarem opinião, mandarem ideias, sugestões, contribuírem com o mandato, questionar, criticar também. E também estão convidadas a virem para as sessões, conhecerem um pouco do trabalho que é realizado aqui na Câmara de Vereadores. Ok, muito obrigado. E o Câmara Entrevista conversou com o vereador Everley Martins. Na sequência, finalizando o nosso programa, nós iremos conversar com o vereador Paulo Moraes. Continue ligado aqui na TV Câmara.